Pessoal, vamos começando aqui. O que eu quero hoje? Eu quero explicar as estruturas de um jeito que a gente possa usar para qualquer coisa. Então, eu não quero ensinar concreto armado, não vou ensinar madeira, não vou ensinar estruturas metálicas. Eu quero ensinar o contexto geral da estrutura que você pode aplicar para qualquer material. Então, nesse caso, o material ele vai ser secundário. O material é importante sim, é definitivo na hora do nosso dimensionamento de estruturas, mas eu quero passar a base, que é uma parte que a gente acaba passando batido, não liga muito para ela, esse comecinho. Mas é aí que está a diferença que vai salvar você lá na frente. Se você não aprende isso bem, aprende mais ou menos só para passar ali, terminar a sua faculdade, sei lá, vai chegar na hora de dimensionar, você vai travar por causa de um pedacinho ali ou vai cometer um erro que pode mudar muito. Então, eu vou explicar esses conceitos ao longo do webinário, né, da nossa palestra, mas imagina que chegou um projeto para você dimensionar, beleza, eu sei que é um pórtico, né, tem 4 pilares e uma lajezinha. Que vínculo que eu vou considerar aqui entre o pilar e essa lajezinha na hora de jogar no meu programa lá? Porque eu sei mexer no programa, então beleza, eu calculo, né? Só que essas informações é você que dá para o programa, então é aí que a gente tem que aprender a dominar esse conceito da estrutura, olhar ela como uma coisa macro, assim, e fugir um pouco do micro. Mas vamos lá para deixar mais, para descomplicar essa história aí. Quando a gente fala de estruturas, a gente está falando de todas as estruturas que vocês imaginam. Quando eu falo estrutura, que é a primeira coisa que você pensa? Pode colocar aí no chat, só para ter uma base, porque eu acredito que não tenha muita variação desse termo. Quando eu falo estrutura, eu penso num prédio, penso num pilar, sei lá, penso num galpão, numa treliça metálica. Tudo que, de certa forma, tem uma função de sustentar um peso, né? Sustentar uma carga. Então, quando eu falo estrutura, eu imagino tudo isso. Mas eu quero mostrar aqui para vocês que existem algumas definições de estruturas. E é justo isso que a gente vai ver agora. Então, espera aí, aqui. Vamos ver se eu consigo aqui passar. Estão vendo uma carinha aí? Aê. Espera aí que tá. Não é exatamente isso que eu queria mostrar. Um minutinho que deu um negócio errado aqui. Aê, agora sim. Smile aqui feliz que deu certo. Então vamos lá, galera. É isso que eu queria que vocês olhassem aqui a minha tela que eu vou compartilhar com vocês. Então beleza, estou falando de estruturas, né? Agora que tipo de estruturas que eu estou falando? O que é isso? Como eu posso considerar elas? Como eu posso avaliar? Então a gente vai ter o seguinte. Antes de mais nada, eu acabei esquecendo aqui de um tópico, que é o seguinte, qual que é a principal diferença desse tema, dessa parte de engenharia que a gente acha que é tão difícil para aquela parte de física que a gente tem na escola, de ensino médio? Tipo, se a gente for analisar, é estudo de física, né? Estou estudando corpos que se deformam, corpos que uma partícula. Então, a principal diferença que a gente poderia citar é que lá na escola, na oitava série, lá no nosso ensino médio, a gente geralmente tem aqueles exercícios, né? Que eu tenho um pontinho A, tenho um pontinho B. E, sei lá, fala que está 100 metros um do outro. Calcule a distância média, velocidade média, sei lá, para chegar daqui até aqui. Nesses casos, lá nesse princípio de estudo de física que a gente tem, esse pontinho aqui é só um ponto, literalmente um ponto no espaço. A gente não estuda o ponto em si mesmo, sim a trajetória que ele faz no espaço,
movimentação, aceleração, enfim. Agora aqui na engenharia a gente vai querer dar um zoom nesse pontinho e ver o que que ele é. Esse pontinho é o que? É uma viga, esse pontinho é um pilar, enfim. Vamos estudar esse tipo de corpo aqui. Quando eu falar corpo, eu estou falando da minha estrutura. E essa estrutura deforma agora. Na vida real as coisas se deformam. Por exemplo, esse exemplo clássico da régua. Se eu pegar ela aqui e dobrar, ela vai se deformar. Essa barriga que ela forma é a deformação. Então eu já não posso considerar um ponto perfeito que não acontece nada nele só para estudar. Aqui vai ter deformação. E é isso que a gente vai estudar muito. A principal coisa que eu preciso entender. Quando eu tenho um corpo e eu tenho uma solicitação, eu tenho uma carga em cima dele, esse corpo vai deformar. Só do corpo estar sozinho, só de eu pegar uma viga e deixar ela aqui quietinha, sobre dois apoios, ela tem que aguentar o peso dela mesma. Então existe deformação. A gente não vê, claro que não precisa chegar ao ponto de você ver uma madeira assim, né? Mas são milímetros de deformação que sempre acontece. Então qual que é o nosso objetivo aqui? A gente vai estudar essa deformação, vai ver o quanto que ela vai dobrar, quanto que ela vai se deformar, enfim, e vai garantir que essa deformação vai deixar o meu elemento seguro, né? Ele não vai quebrar, não vai acontecer nada disso. E além de não quebrar, ele tem que ser seguro, passar uma sensação de segurança. Já, não sei se alguém já teve essa experiência, quando você vai pisar num chão de madeira e ele está meio mole, que dá aquela sensação terrível, que parece que vai quebrar a qualquer momento. Então, esse aí é o que a gente chama de estado limite de serviço. Ou seja, a estrutura aguenta, né, ela não vai quebrar, só que quando ela sofre ali a solicitação da pessoa andando, isso gera uma vibração, uma deformação maior do que a mínima necessária para gerar um sentimento de conforto. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, mas isso já é um assunto futuro. Mas o que eu quero deixar claro aqui nesse começo é essa questão da deformação. Então, quando a gente fala de estrutura na engenharia, a gente está falando de corpos que se deformam. Só que mesmo levando isso em consideração, eu vou passar por dois momentos aqui. O primeiro momento de estudo, eu vou considerar o corpo não se deformando, que eu vou chamar de estática. Espera aí que estática. Na estática eu vou considerar ele como um corpo rígido, a gente fala. Então aqui eu consigo analisar ele com vários aspectos, entender. Isso aqui é uma viguinha, tá? Tá meio tosco aqui. Viguinha. E daí sim a gente vai analisar as deformações, os esforços, o que está acontecendo lá dentro. Então, para facilitar, eu fiz isso aqui, ó, que é um fluxograma aqui, que a gente vai entender como é que funciona as análises. Então, por exemplo, peguei lá o meu projeto. Esse projeto aqui que eu estou falando não precisa ser um projeto arquitetônico propriamente dito, pode ser qualquer coisa que você queira fazer que seja uma estrutura. Então, por exemplo, um exemplo bem tosco aqui, mas só para vocês verem que funciona com qualquer coisa. Isso aqui supostamente é uma cama que eu estou tentando desenhar. É uma caminha aqui de madeira. Ficou bem paia, mas é isso aí. Beleza, eu quero construir uma cama de madeira aqui para mim. O que eu vou fazer? Você vai fazer pelo menos vai saber as medidas, né? Você vai medir seu tamanho, você tem que deitar, tem que entrar na cama. Beleza, você vai ter um projeto, mesmo que não seja aquele projeto dos seus sonhos, mas é um projeto. A partir daí, você vai tirar o que de informação? Você vai tirar as ações e as reações, que a gente vai ver também daqui a pouco. Tudo isso aqui vai acabar combinando nos esforços solicitantes. O que é isso? São as tensões e aquelas deformações que eu falei. Então, se eu vim aqui para baixo, por exemplo, estou olhando minha cama aqui de lado, num plano bidimensional. Então aqui tem os dois pés dela, aqui tem o estrado, uma madeirinha, beleza, estou aqui na minha cama.
Então, eu vou ter que analisar todas as cargas que eu tenho atuando aqui. Então, quando eu coloco essas setinhas para baixo, eu estou dizendo que tem peso ali, tem carga. E quando eu ligo elas por uma linha em comum, estou dizendo que daqui até aqui é o mesmo valor de carga. Então, geralmente, quando você vê isso, você vai entender, vai bater o olho nisso e vai saber que é uma carga distribuída. A carga distribuída funciona por metro. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho 2 metros de altura e peso 100 quilos. Fictício, hein, pessoal? Quantos quilos por metro eu vou ter de carga aqui? Eu não estou conseguindo ler o chat, mas é fácil. Eu vou ter 50 por metro, não? Então, ó, no primeiro metro, se eu colocar aqui, ó, 50. Quando a gente fala de força, não escreve quilo, coloca kgf. Porque é o quilo vezes a gravidade. Mais ou menos isso, não é bem isso, mas bota kgf aí, que é uma unidade de força, é isso que a gente precisa. Então, vou colocar aqui que é 50 quilos por metro. Se eu tenho 2 metros, total 100 quilos. Então, tá vendo que aqui eu já, só com aquele projetinho tosco, eu já consigo ter meus esforços, ter tudo isso? Beleza, isso aqui está empurrando para baixo a minha cama. O que precisa ter aqui para ela aguentar, ficar em pé? De uma forma bem simples mesmo, não precisa nem saber nada. Tem que ter uma força resultante. É o Newton, né? Ação-reação. Se não tiver uma força resultante empurrando a cama de volta para cima, ela vai afundar no chão. E a gente sabe que não é assim que funciona. Sempre vai ter uma força devolvendo para cima. Então, daqui a pouco a gente vai ver isso melhor, mas para vocês entenderem. Lá do meu projeto, eu saquei as ações, as reações, depois eu consigo saber o que está acontecendo de tensão aqui. Quando eu falo tensão, é uma unidade de força por uma unidade de área. Então, está acontecendo alguma coisa dentro da estrutura ali do elemento, por exemplo, aqui no meu exemplo é madeira, né? Alguma coisa está acontecendo ali que tá diferente, não é a mesma coisa eu pegar a régua assim e pegar a régua assim. Está acontecendo alguma coisa dentro dela. Então a gente vai ver isso. Beleza, e daí eu vou analisar as deformações, sei lá. Minha cama aguentou, beleza, só que quando eu deito faz assim a cama, vira uma rede. É desconfortável, né? Você fica meio ali no limite sem saber se isso aqui vai aguentar, se vai quebrar. Então, vamos falar que a gente tem um número limite de deformação, sei lá, 10 milímetros. Isso aí tem tudo na norma que a gente pode analisar. Geralmente, para vigas, é o vão dividido por 200. Então, por exemplo, esse vão aqui tem 2 metros, dividido por 200 dá 1. Quer dizer que o máximo é 1 centímetro que essa estrutura pode deformar para ela não ficar terrível, não assustar a galera. Por exemplo, se ela está aqui, né? Isso aqui que eu vou tentar desenhar é ela deformada, tá? Esse ponto aqui tem que valer no máximo 1 centímetro. Daí ela está ok. Mas depois a gente fala disso. Beleza, tenho minha tensão lá que eu não calculei aqui, porque é um pouquinho mais difícil, mas não vem ao caso. E as deformações. Eu vou lá no meu material e vou ver o que ele resiste e o que ele pode deformar. Daí você vai verificar. Passa, né? Esse valor aqui é menor que aquele, por exemplo. A minha deformação foi menor ou igual a 1 centímetro nesse caso? Não. Então já era. Se deu mal, volta para o projeto, arruma lá. Tem que mudar alguma coisa. Isso aí não tem que resistir. Passou na deformação, mas a tensão não, que é meio difícil de acontecer. Geralmente é o contrário. Ela resiste, mas deforma. Enfim, os dois tem que passar. Tem que ser resistente e tem que ser segura visualmente, tem que ser segura para o uso, né? Beleza, passou tudo, show, passa para frente, assina RT, pega o dinheiro e bora, vamos construir esse negócio. Beleza? Até aqui tem alguma dúvida sobre esse tema, por favor, não vamos abrir muito não, senão a gente vai sair muito do tema. Eu vou agora tentar abranger cada um desses aspectos.
Vou deixar esse tempinho aí para vocês, se tiverem alguma pergunta sobre isso, enquanto eu vou limpando aqui. Beleza. Entendido até aqui? Acho que sim, né? Vamos seguir então. Não teve manifestações, eu entendo que está tudo ok. Beleza. Então a gente tem isso aqui. Agora, quando eu falo de estruturas, que eu estava falando no começo, eu vou falar de 3 tipos principais de estruturas. Então a gente vai falar das estruturas de barras. Isso aqui é um telhado, tá? Então quando eu falo estruturas de barras, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que é um elemento, uma estrutura, que uma dimensão dela é muito maior que a outra, ou as outras duas no caso, né? Então vamos fazer aqui. Imaginar que isso aqui é uma dessas madeiras aqui. Olha daqui até aqui. Isso aqui é muito grande. Se fosse em número, sei lá, aqui seria 100, aqui seria 10, aqui 10. Então é muito grande. Quando eu consigo enxergar ou traduzir uma estrutura como uma barra propriamente dita, facilita muito o meu processo, porque daí toda forma, toda atuação de carga, tudo que acontecer com ela, eu consigo traduzir, discretizar, que a gente fala, para esse eixo grandão aqui, esse eixo longitudinal. Tudo que acontecer nela eu consigo traduzir aqui, e mais, uma estrutura 3D, né, eu consigo lidar como se fosse uma 2D. Então só com 2 dimensões. Ficou meio tosco, mas então teria aqui uma dimensão, outra dimensão. Então isso facilita muito. E não só facilita, como é o nosso dia a dia, calculando e dimensionando. Posso afirmar que de cada 10 projetos que eu faço, 9,5 eu uso o método das barras. Porque é o método mais fácil de construir, é o mais barato, é o mais rápido. O que eu vou fazer? Ó, aqui é um projeto que eu entreguei recentemente, uma casinha aqui, do Celso. Se estiver ouvindo aí, Celso, aquele abraço, hein? Tá vendo? Aqui tem o pilar, é de madeira, né, nesse caso. Pilar, viga, pilar, 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 viga, tudo. E depois o madeiramento do telhado. Toda a casa da pessoa, nesse caso, né, lógico que é um sistema construtivo que leva em consideração isso. Eu posso traduzir tudo em barras. Então, se eu desenhar cada simbolinho desse aqui, que aqui tá 3D, né, como uma linha em um portiquinho assim, é igual. Estou falando da mesma coisa. Então, as estruturas de barras compõem o universo que a gente vai estudar aqui. Toda vez que eu falar estruturas, a gente vai considerar estruturas de barras. Existem mais 2 que eu vou mostrar agora, mas fica registrado aí que a gente está falando aqui é barras. E é muito bom estudar barras. Oh, aqui é outro projeto que eu fiz. Isso aqui também é uma casa de madeira. É isso, cara, não tem segredo. São estruturas de barras. Quando eu tenho elementos de barras, eu posso usar outros métodos para calcular? Pode. Você pode considerar um elemento 3D aqui, né? Aí você vai ter que lidar com um corpo volumétrico, ele tem 3 dimensões. Então a gente não consegue usar esse método que eu vou ensinar hoje, essa abordagem, nesse caso. Aí você vai ter que partir de outros princípios, pode ser os elementos finitos, você vai ter que imaginar isso aqui como uma malha cheia de pontinhos. Enfim, tem várias outras formas, mas você vai perder tempo, cara, não vale a pena. Faz assim que a gente vai descomplicar. Método das barras é show. Beleza, e agora? O que são as outras 2? Falei que é 3, né? Então tá aqui. As outras 2 são as cascas, que se você for buscar em inglês, você vai encontrar como shells.
Então são shells ou placas. Qual que é a diferença? A diferença é que agora eu não tenho uma dimensão enorme e outras duas pequenas. Eu tenho duas, pelo menos duas, parecidas, né? E uma bem pequenininha. Então eu vou ter uma casca propriamente dita. Onde é que isso acontece? Isso aqui vai acontecer nas lajes. Então aqui eu deixei uma imagem de uma laje. E é muito usado para coberturas também. Quando a gente vai fazer uma cobertura um pouquinho mais ousada, digamos assim, dá para usar um shell. E que eu coloquei algumas imagens aqui para vocês tentarem elucidar. Então, enquanto naquele caso, no primeiro das barras, eu conseguia traduzir só com uma linhazinha, aqui eu não posso fazer isso. Eu preciso considerar um elemento como um todo. Então, nesse webinar eu não vou falar de estruturas de superfície ou estruturas de casca, tá certo? Vamos para a terceira agora. A terceira são as maciças. Uma estrutura maciça ou sólida, ela tem um volume bem parecido, uma relação bem parecida entre dimensões. Então é um blocão mesmo. Tipo, enquanto a barra eu podia resumir a uma linha, então posso pôr aqui, barra, uma linha. Shells ou casca é um plano. Aqui já não dá para fazer isso, agora é um volume, é um cubo. Então é outro tipo de conta, é outra abordagem que eu vou ter. Isso aqui é utilizado para estruturas maciças. Então aqui eu coloquei o exemplo de uma pedrona, mas o caso que a gente usa isso mais comumente é para calcular fundações. Então como que você vai lidar com o solo, né? O solo não dá para traduzir como superfície ou barra. Então você tem que usar como um volume mesmo, que daí já é outro tema. Então, esses são nossos 3 tipos de estruturas. E agora eu quero ver se vocês entenderam mesmo. Eu não estou conseguindo ver o chat ao mesmo tempo que eu apresento aqui, mas eu vou parar e vou aí ver agora. Eu queria perguntar para vocês que tipo de estrutura é essa aqui. Se alguém sabe. Vamos dar um zoom nela aqui. Eu vou abrir aqui para ver se tem alguém que sabe que estrutura é essa. Bom, primeiro que souber já escreve aí para nós ver. Aê, quem mais? Boa, Renan. Beleza, hein? É isso aí. O pórtico a gente ainda não está considerando aqui, mas está certo, é um pórtico também. Pórtico é o que, pessoal? Quando é esse conjunto aqui. Eu tenho uma coluna, tenho outra coluna e tenho uma viga. Mas aqui a gente está simplificando bem. Então, acertou quem falou que isso aqui é uma barra. Posso considerar isso como barra e barra. Também acertou quem disse que pode ser um pouco maciço, porque está certo. Isso aqui pode ser considerado maciço, mas a resposta que eu esperava é barras. Então, parabéns aos acertadores. Vamos lá, outra agora fácil, hein? Isso aqui, torre de energia. É o quê? Isso aqui é boiada, hein? Não é pra errar, não. É, isso aí. Ah, sempre tem que perguntar, né? Calma aí, está muito avançado, Renan. Tá certo também. É treliça, mas antes de ser treliça é uma barra. Beleza? E agora o último. Esse carinha aqui, famoso tijolinho. É o quê? Esse é pegadinha, hein? Vou tomar água enquanto isso.
Bom, esse aqui, ele é um maciço barra casca, porque ele pode ser considerado como maciço, né, porque ele é formado. Na verdade, ele pode ser tudo. Se eu conseguir traduzir isso aqui por uma barra, um monte de barras, também dá. Só que eu não vou conseguir fazer do mesmo jeito daquele cálculo simples lá. Mas a resposta principal seria a casca. Então, beleza, vocês dominaram isso aqui. Vamos para o próximo tema. Equações de equilíbrio. É o seguinte, aqui a gente está falando de estática. Então, o que é estática? Está parado, sem movimento. Então, eu quero que a minha estrutura não se movimente, né, de preferência. Tem estruturas que eu vou querer que se movimente, mais engenharia mecânica, tudo isso. Mas aqui na nossa engenharia de estruturas, a gente está falando de mais de edificações. Então, eu quero manter ela em equilíbrio, eu quero manter ela estática. O que vai garantir isso? O que vai garantir que ela está estática é que a gente consiga cumprir essas três equações aqui. Que são o quê? Quando vocês virem essa letra aqui, isso aqui é o sigma, sigma maiúsculo. Em matemática ele quer dizer somatória. Então, somatória de forças em Y. Quem que é o Y aqui? Vou falar que aqui é X e aqui é Y. Então são forças verticais. Igual a zero. Tem que somar tudo que está para cima e para baixo, tem que dar zero. Se der zero, quer dizer que está parado, não está nem movendo para cima, nem movendo para baixo. Bem fácil. A outra somatória, essa aqui, só que agora são forças horizontais. E a nossa terceira, acaba confundindo um pouco, são os momentos. Então, o que é o momento? O momento é quando a nossa estrutura quer girar. Ela está parada aqui, né? Ela vai querer girar. Ela vai querer fazer um movimento de translação. Certo. Isso aqui é o método mais simples, que é o que a gente consegue aplicar no método das barras. A gente só vai ter três equações. No mundo real, digamos, não seria bem assim. A gente vai ter 6 equações de equilíbrio, porque o que? Se eu não estou considerando ela 2D ali, só uma linha, eu considerando 3D, então tem um novo eixo aqui, que é o Z, que é para cima. Então eu vou ter o X, Y e Z. Então eu vou ter de novo agora os momentos, só que além do momento fletor, que esse aqui eu estou falando de momento fletor, que é só de girar assim. Nesse caso aqui vai ter o momento torsor, e são dois momentos fletores, um torsor, duas cortantes e uma normal, é isso aí. Enfim, esse aqui é bem mais difícil, a gente não precisa saber ele para resolver as paradas. Aqui a gente vai simplificar um pouco. Mas quando você for usar seu software, seu programa lá nervosão que você comprou, vai sair aqui, você vai ficar meio perdido. Vai sair MZ, MY, você fala, nossa, o que é isso? Mas depois a gente pode voltar e explicar um pouco aqui desse aqui. Mas o negócio é entender o conceito geral. Beleza? Equações de equilíbrio. Agora vamos para a parte importantíssima aqui, que são os tipos de apoio. A gente não estava falando de estruturas de barra? Beleza, uma barrinha aqui. Você não consegue fazer uma obra com uma barrinha dessa sozinha. Você precisa de ligar elas com outras barras. Senão não vai servir para nada. Então, isso aqui é muito importante. Como são os nossos vínculos, as nossas ligações. É aqui que o bicho pega, porque parece fácil, só que depois na prática você fica meio perdido. Então vamos entender isso aqui de uma vez por todas. Pelo menos é o meu objetivo aqui. Então é assim. Vocês já devem estar acostumados, né? Ou pelo menos agora viram que eu sempre faço isso aqui, né? Então isso aqui é uma viga, que é o nosso modelo básico. Sempre vamos usar ele. Quando eu for definir os apoios, eu faço assim, um triangulinho. E daí eu posso fazer uma linha embaixo dele com espaço, que é esse caso. Ou um triangulinho e uma achura aqui. Só resumindo esses dois tipos, né? O que é isso aqui? É um tipo de apoio. Então vamos começar aqui do primeiro apoio.
primeiro apoio é esse que eu desenho com um espacinho aqui. A gente chama ele de apoio móvel, ou em inglês, se você quiser buscar. Perdão. Sempre é bom saber inglês em estruturas, porque você consegue achar mais material. Então não é porque eu estou querendo me gabar, que eu sei um pouco de inglês, mas é importante você saber. Então você pode pesquisar por roller support. Suporte é apoio e roller é esse estilo de apoio aqui. Em português ele é o apoio móvel, ou algumas pessoas chamam de rolete. Então qual que é a história desse cara aqui? Minha estrutura está apoiada, certo? Lembra do começo da ação-reação? Então eu vou ter uma reação empurrando ela de volta para cima. Beleza, isso aí está certo. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa viga não está caindo, não está afundando aqui, ela está sustentada por algum apoio. Então, aqui a gente vai ter o Y, nossos eixos, e o X. O que isso significa? Esse aqui é uma outra forma de desenhar também. Às vezes você vai ver uma bolinha aqui em cima, pintada, né? Se tiver vazia é outra história. Triangulinho, espacinho, cargas verticais e reações horizontais. O que significa isso aqui? Quer dizer que esse apoio restringe o movimento para cima ou para baixo, ou seja, apoio vertical. Então, a minha estrutura está presa aqui, ela não vai para cima nem para baixo, mas está liberado o horizontal, então ela vai correr nesse sentido, ou para lá, e também está liberado os momentos, ela vai girar. Esse apoio aqui, ele é foda, porque assim, você estuda ele, e beleza, você vê ele, mas quando que você vai ver isso na vida real? Eu nunca vi esse negócio. Juro, demorou uns 3 anos para eu entender o que é esse negócio aqui na vida real. Porque o que eu vou querer usar um apoio que não trava nada, só trava aqui para cima e pronto. Então aqui tem um exemplinho, se você busca na internet, mostra isso aqui. O que é isso aqui? Eu tive que buscar alguns exemplos para vocês entenderem, porque realmente esse apoio de primeiro grau aqui é brabo de entender. Ó, aqui o bichão na prática. Ele funciona como um carrinho, então principalmente em estrutura metálica, de pontes, você não vai ver isso em casa, você vai ver ou em uma máquina de engenharia mecânica ou em pontes. Na ponte, o que rola? Tem uma dilatação térmica aqui nesse elemento, principalmente de aço. Então, se eu mantenho esse apoio rígido, fixo aqui, travado, quando isso aqui querer retrair pelo frio ou querer expandir pelo calor, eu posso ter uma fissura aqui. Então, para isso que serve essa porra desse apoio, cara. Juro que eu demorei um tempão para entender isso aqui. Olha ele de novo aqui. Ele faz a estrutura ir para frente e para trás. Ó, aqui um exemplo claro. Isso aqui, pô, deveria ensinar isso na faculdade, cara, porque você não entende para que serve o apoio de primeiro grau. Eu não entendia. É isso aqui. Ou seja, o apoio, o portão está apoiado, certo? Ele não está afundando. Mas, nesse caso, eu só não vou poder girar ele porque tem outra ponta ali. Mas se ele tivesse solto, ele podia rodar e ao mesmo tempo ele faz isso, vai para frente e para trás. Então, para que usar um negócio desse? Daí eu trouxe alguns exemplos aqui. Vamos ver se dá para vocês verem aí. Aqui é o exemplo da ponte que eu falei. Vai ter o termal, né, a diferença pela temperatura. Então, é uma espécie de apoio fixo móvel ao mesmo tempo, mas ele vai cumprir a função que eu quero, que é mostrar isso. Tipo, você viu que ficou azul, foi para trás, vermelho ele vai para frente, né? Tentar deixar um pouquinho mais lento aqui. Tá lá, ficou azul, que ele vai retrair pelo frio. Foi para trás. Agora esquentou, expandiu. Foi para frente. Beleza, essa aqui é uma aplicação dele. Não obstante, vejam isso aqui. Qual que é a diferença de usar um apoio móvel de um engaste, por exemplo. Isso aqui a galera usa lá no Japão, nos prédios. Tipo, é um outro tipo de apoio móvel, não é aquele carrinho, mas é um apoio móvel sim. Então,
qual que é o negócio? Quando você usa um apoio engastado, um apoio fixo, que eu vou falar daqui a pouco, tudo que acontecer de momentos vai transmitir para o apoio. Vocês vão entender melhor. Já se eu uso isso aqui, como não tem um momento ali resistindo, ele não transmite, ele faz isso, ó. Fica de boa. Então é para isso que serve esse danado, para não transmitir. Na prática é mais difícil você usar ele, mas vai ser um bom exemplo de como usar ele com sabedoria, antissísmico. Deu para ver os vidinhos aí? Deu para ver bem ou chegou a travar alguma coisa? Jóia, vamos seguir então. Tendido aqui, apoio móvel, então ele vai para frente, vai para trás, mas não deixa a estrutura ir para cima e para baixo e nem girar. Agora, o próximo apoio é o apoio de segundo grau ou apoio fixo. Se você for buscar ele em inglês, pode procurar por pin. Pin support. Porque o que? É um pino. Então, o que esse pino faz? Quando eu vou desenhar ele, eu vou desenhar isso aqui, um triangulinho com as barrinhas, e vai ter duas reações de apoio. Uma para cima, uma vertical, né, e outra horizontal. Então, nesse caso, ele é 1 grau a mais de restrição desse primeiro que a gente viu. Porque ele não só trava para cima e para baixo, como trava lateralmente. Só que ele não é o melhor ainda. O melhor não, não posso falar isso. Não é o que restringe todos. Ele ainda libera o momento para lá e o momento para cá. Então o melhor exemplo disso é uma dobradiça. Eu até criei uma aqui para te mostrar para a galera como é que funciona. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui no vídeo. Espera aí que eu vou voltar para minha tela aqui então. Aí, fiz esse negócio aqui. É 2 madeiras e uma dobradiça na ponta. Deixa eu ver se eu consigo acertar ela. Mais pra cá. Tem um delay que é difícil de lidar. Mas enfim. Essa de cima aqui, ela não vai para frente. Por exemplo, se eu tento empurrá-la para o lado, a minha mão balança junto. O que isso significa? Quer dizer que tem uma reação aqui no apoio tentando combater essa força que eu estou aplicando aqui horizontal. Força horizontal, reação horizontal. Se eu jogo para cima ou para baixo, também a minha mão mexe. Quer dizer que tem outra reação aí. Agora, se eu quero aplicar um momento, olha aí, não faz nada na minha mão. O giro aqui é livre. Então, esse é um apoio de segundo grau, um apoio fixo. A gente pode ver ele também na tesoura aqui, por exemplo. Esse pontinho aqui seria o meu apoio pin, né? Por isso que ele chama pin em inglês, que é como se fosse um pino. A lâmina está travada, né? Para cima, para o lado. Só que gira tranquilamente. Então, esse é o nosso momento, nosso apoio de segunda ordem, ou segundo grau, melhor dizendo. Joia, até aqui tudo bem. É importante mostrar onde isso é usado aqui, porque a gente aprende e não entende onde você vai usar. De fato, na prática mesmo, você não vai ver isso numa obra. Onde você vai ligar uma viga com um pilar através de um pino desse? Em algumas construções um pouco mais especiais a gente encontra isso, principalmente em fundações. Por que que eu vou deixar Por que que eu vou usar isso na fundação? Qual que é a vantagem? Ah, desculpa que eu não coloquei aqui a tela. Agora vai. A vantagem é que não transmite momento, ele deixa a estrutura rodar livremente. Então, quando vier um momento aqui em cima, não vai passar para a minha fundação, que é o caso lá do prédio, né? Mas vamos entender esse tal de momento aí. Esse é o nosso terceiro e último tipo de apoio, que é o engaste. Esse é o famoso engastamento. Então, engaste. Se você procurar,
Em inglês o nome dele é fixed. Acho que é isso. Ele está fixo. Então esse aqui não deixa passar nada. O engaste é brabo, ele trava em tudo. Não vai para cima, não vai para o lado, não gira, não faz nada. O melhor exemplo disso aqui são pontos de ônibus, placa. Se você olhar no pé delas, tipo aqui eu tentei colocar uma estrutura metálica, tá chumbada, não tem como sair daqui. Então o que isso acontece na prática? Na hora de desenhar, você vai colocar uma linha perpendicular e vai achurar. Então se eu enxergo esse desenho aqui, quer dizer que é uma viga engastada nos dois pontos. E cada ponto desse gera uma reação de apoio vertical, uma horizontal e um momento. Fiz aqui meio aleatório. Então, qual que é a parada? Quando eu comecei a mexer com isso aqui, eu falei, cara, por que eu vou usar um desses dois aqui no meu modelo de estruturas, sendo que eu tenho esse que trava tudo? Não faz sentido. Só que depois na prática você vai vendo que tem situações que faz sentido sim. Porque é aquele exemplo lá do vídeo do prédio japonês. Tá vendo que tem esse momentinho aqui, esse momento de reação? Ele que é o problema. Às vezes, por exemplo, você está aqui com o seu pilar, uma viga, aqui está tendo umas cargas e aqui está a sua fundação. Se você considera isso aqui engastado, que é isso aí que a gente está falando, eu estou falando que tem um momento resistente aqui. Então o momento que por exemplo, quando eu falar momento fica claro que é o giro, o momento fletor. Isso aqui vai querer ser arrancado daqui, né? Ele vai querer girar. Quem vai segurar ele no lugar é o engaste. Então essa fundação aqui tem que aguentar o baque. Ou seja, sempre quando o apoio for rígido, a fundação que vai ter que segurar a onda. Ela vai ter que ser muito forte. Então, às vezes, quando você quer economizar na fundação, você tem que ter em conta que daí o seu pilar, né, no caso, vai ter que segurar sozinho. Não sozinho, tem uma colaboração, óbvio, mas ele vai ter que aguentar um momento ali por si, porque ele não vai transmitir. Daqui para baixo não tem esse momento aqui. Só vai ter as duas reações, vertical e horizontal. Então, essa é uma vantagem, uma sabedoria de saber usar a hora de engastar ou não. Porque quando você receber seu pedido de projeto, você que vai ter que mandar lá para o seu programa, ou mesmo que você queira fazer no Excel. Como que você vai achar as coisas? Tem que falar, isso aqui é fixo, engaste, o que que é? Na prática, na vida real, digamos, a gente não vê esses outros dois aqui na obra, eu nunca vi. E quando a gente pensa em concreto armado, né, que é tudo concretado junto, a nossa primeira ideia é que isso aqui é um engaste. Perto do que a gente entende, é meio óbvio que seja um engaste. O problema é que você não pode considerar isso aqui um engaste puro, 100%. Sempre tem uma falhinha de rigidez aqui. Então existe um outro ainda intermediário que é o semi-rígido. O apoio semi-rígido, ele é mais forte, ele segura momento, né? Ele não é igual a esse aqui. Ele é igual a esse, é um engaste, ele aguenta momento, só que ele não aguenta, eu não posso falar que ele aguenta tudo. Então, geralmente, nos nossos modelos, a gente vai usar semi-rígido. Ele não é nem fixo, ou seja, ele não deixa passar o momento, não deixa o momento livre, mas também não restringe 100%. Você vai liberando um pouquinho o momento. Então, com isso, você garante que se acontecer alguma coisa na obra, principalmente concreto, para garantir a rigidez disso aqui, quem vai dizer isso aqui é a execução da obra. Então, se você não tiver um bom controle de qualidade, um bom controle de execução do concreto, não dá para garantir isso aqui. Então, pode ser que falhe um pouquinho, e daí, se você considerou esse apoio aqui 100% rígido, a sua viga vai sofrer um esforço aqui de momento fletor um pouco maior do que você calculou. E daí pode ser que ela não esteja preparada para isso. Então, é sempre bom considerar um pouco menos do que engaste 100%.
Agora não vai fazer muita diferença isso pra gente, mas é para vocês entenderem onde você vai usar cada ocasião, porque se eu pegar um projeto, eu vou querer considerar tudo engastado. Tipo, na minha casa aqui tem a viga tá pregada ou tem um parafuso na coluna. Isso é o quê? É um engaste. Só que se eu confio muito nesse engaste, pode te atrapalhar lá na frente. Bora seguir que tá ficando tarde. Beleza. Reações de apoio. Alguma dúvida até aqui? A profundidade desse engaste, como assim? Tá falando aqui do exemplo da fundação? Na ligação entre um elemento e outro vai ter um momento resistente. Daí a gente tem que garantir que o próximo, quem vai receber esse momento, aguente essa bucha. Basicamente é isso. Sim, então você está falando isso aqui, entrando aqui. Não importa muito se for assim ou se for assim, quem vai ter que aguentar o baque é essa ligação. A diferença é que quando você afunda mais, você tem além do seu engaste que você fez, né? Por exemplo, se está na superfície aqui, eu vou ter que chumbar. Então quem vai ter que resistir o momento são esses chumbadores aqui, esses parafusos. Se você enterrou lá, além do atrito aqui, você tem todo esse peso, esse maciço aqui que vai ajudar na gravidade a manter, vai manter a sua estrutura ali inerte, né? Mas que não é nenhuma garantia. Então por isso que tem que ter armadura, tal, enfim. Mas isso não muda muito, só vai mudar o ponto onde que vai acontecer esse momento máximo. Então beleza. Deu para entender aí? Vamos partir para cá. A gente viu as reações de apoio, né? Então a partir daí a gente consegue classificar a nossa estrutura. Então, por exemplo, naquele primeiro nosso apoio móvel, ele oferece só uma reação de apoio. Só que lembra que a gente tem três equações de equilíbrio? Então tem nosso f de y, nosso f de x e nossa somatória de momentos. Se eu tiver só duas reações, eu não consigo ainda manter ela em equilíbrio, porque eu não consigo cumprir 3 só com 2. Então eu falo que ela está hipoestática. Hipo é um prefixo que representa menos, abaixo do necessário. Ele tá menos. Então essa estrutura não está estática. Ou seja, se eu imaginar o apoio móvel como rodinhas aqui, ela está parada, né? Mas bate um vento ou alguém tropeça aqui, ela vai correr para lá ou para cá. Então isso aqui não está estável, ela está hipoestática. A gente vai querer fugir desse tipo de situação aqui, porque para nossa estrutura não é o que a gente busca. Próxima, isoestática. Iso significa igual. Então eu tenho 3, está igual. Então 3 igual a 3. Isoestática, essa estrutura, ela tá estática, está parada. Só que ela está na iminência, ou seja, está um passo de se tornar hipo. Então, se acontece alguma coisa, sei lá, falhou aqui, seu pino, alguém bateu aqui com o carro, aconteceu alguma merda, vai ter só vai ter duas reações, então vai virar hipo. A gente vai usar nas nossas análises a ISO, só que na prática o que a gente quer mesmo é essa aqui, a hiperestática. Hiper é muito, é grande, então o que é isso? Olha o quanta reação de apoio eu tenho. 5, 6, 7. Tenho mais reações de apoio do que o necessário para cumprir o meu equilíbrio estático. Então é essa estrutura aqui que a gente vai encontrar na prática, na vida real. Porque ela garante que se acontecer algum incidente que você não planejava, vamos falar que bateu aqui um carro, 100 por hora, esse carro aqui estranho, quebrou aqui. Beleza, ainda tem 5 aguentando. Então,
A hiperestática é o que a gente quer. A diferença agora é que a ISO a gente resolve na moral aqui. Resolve na manha. Agora a hiper é muita incógnita. Não dá para a gente resolver isso aqui de uma maneira simples. Já envolve uma matemática mais complexa e a gente, da mesma forma que a gente estuda a ISO, pode aplicar na hiper. Então a gente vai focar só na ISO, dominar a ISO e depois a gente pode passar para a hiper em algum outro momento. Mas dominando a ISO, você faz qualquer uma das outras duas. A hipo você não quer, né? Então não tem para que saber. E a hiper é o que a gente quer e é o que existe na vida real, na obra. Vamos lá, falar agora de esforços. Só dar uma checada aqui se não tem nada. Beleza. Esforços em estruturas. A gente falou da parte estática, né? Agora a gente vai falar da parte de resistência dos materiais, que é um corpo deformando. Então, tudo que ocorre fora do corpo, as tensões, a gente vai resumir em algumas características. Então vamos fazer aqui, ó. Isso aqui é o meu corpinho visto de lado aqui. Isso aqui é uma viga. Agora ele está 3D. Então imagine que aqui no meio passa o eixo X. Legal. E agora vem alguém aqui, pega essa ponta. Vamos falar que eu parafusei um negócio que travou aqui e estou puxando para lá e para cá. Toda vez que uma solicitação de esforço está paralela, ou seja, está no mesmo sentido do que o eixo, eu vou falar que é um esforço normal. Normal significa paralelo. Então, esse esforço normal pode ser de dois tipos. Se estiver saindo da estrutura, é esse caso aqui, tração. Está puxando, está esticando, está tracionando. Se estiver entrando aqui, espera aí que o gato está arrebentando a porta aqui para entrar em casa. Espera aí, rapidinho. Está trancado. Foi mal, live tem essas coisas mesmo. Chegou um gatinho aqui. Então bora, vamos voltar aqui. Não vamos dispersar não que tá chegando no fim. É importante saber isso. Pronto, beleza. Normal são essas duas, compressão e tração. Normal é o quê? Paralelo ao eixo. O nosso outro sentido aqui do nosso corpo, então vou desenhar aqui. Vamos falar que agora a gente está lidando com esse eixo aqui, ó. Vou chamar de eixo Y, mesmo sabendo que ele é o eixo Z. Só para facilitar. Nossa, peraí. Aqui. Beleza. Ele está aí, e aqui no meio a gente tem nosso eixo X de novo. Na verdade nem precisava desse outro aí, que eu quero mostrar isso aqui, ó. Agora o meu corpo está sofrendo uma solicitação perpendicular ao meu eixo, no caso é o eixo X aqui. Esquece aquele outro que eu fiz errado. Então se eu pegar aqui ele forma 90 graus com o meu eixo. Isso aqui é perpendicular. Quando isso acontece, a gente vai chamar isso aqui de esforço cortante. Cortante por quê? Porque ele vai querer cortar o meu eixo. Aqui ele, ó. Também conhecido como cisalhamento. Aqui nesse exemplo ele está aplicando uma tração, né? Mas se você ver, tem um pontinho preso aqui e um pontinho preso aqui. Ele vai querer cortar esse pino aqui. Justo hoje, quando eu fui fazer esse negócio aqui para mostrar para vocês do apoio fixo, o parafuso acabou cisalhando a madeira. Então acho que é um bom exemplo para mostrar, para ficar bem claro o que é o cisalhamento. Deixa eu ver aqui, esse aqui. Vamos ver se vai dar para ver. Tá vendo essa rachadura aqui? Se consigo mostrar ela melhor.
para cá. Difícil em mostrar, mas enfim, tem uma rachadura que dá para ver bem aí. Ela foi causada por um parafuso. Então você vê, o parafuso entrou assim, perpendicular, e cisalhou, ele cortou a minha estrutura. Então aqui dá para entender bem o cisalhamento. Ele não foi um esforço normal, né? Ele não quis puxar assim, tração, nem apertar, compressão, ele foi perpendicular, então ele cisalhou. Sempre quando houver um cisalhamento, é perpendicular. Vambora, vambora. Beleza. Depois a gente vai ter os momentos. Isso aqui são as nossas três forças, né? Nossos três esforços. E agora a gente vai falar de momentos. Momento é sempre translação, é giro. Então, aqui dá para ver bem. Deixa eu dar uma limpada aqui. Beleza. Então, se eu torcer a minha estrutura, eu vou ter um momento torsor, que eu não vou mexer muito com isso, mas basicamente é quando um eixo gira no seu próprio plano. Parafuso, aqui o cara torcendo. Se eu vou fechar uma tampa de uma garrafa, é um momento torsor, está torcendo. Mas o que a gente quer mesmo é esse aqui, flexão. Flexão é quando vai ter momento fletor, momento que vai dobrar a minha peça. Então, minha viga era assim, ficou assim, ela dobrou. Foi um momento fletor. E uma característica da flexão é isso aqui, ó. Também fiz um testinho aqui para mostrar para vocês. Quando eu dobro ela, a parte de baixo vai esticar, vai tracionar, e a parte de cima vai comprimir. Dando umas travadas, parece. Espera aí. Então, ó, a viga é assim, né? Aqui. Essas linhazinhas aí, imagina que ela é por dentro, cada pedacinho dela. Agora, quando ela sofre uma flexão, vou exagerar bem, olha a parte de cima que encolheu, né? As linhas chegaram mais próximas das outras e embaixo elas afastaram. Então, existe uma tração embaixo e uma compressão em cima. Espera aí, Vinícius, eu vou terminar aqui a explicação, daí a gente parte para as perguntas. Deu para ver bem a viguinha aí, né? Então, beleza, lembra disso. Vamos lá. Já está chegando ao nosso fim por enquanto. Beleza. Quais métodos estruturais que devem ser considerados na fixação desse tipo de parede? Nesse caso, você não vai conseguir garantir que ela vai estar engastada no apoio. Então, por exemplo, está aqui minha taipa de pilão. Você não tem nenhum elemento que garante isso aqui, que o momento que ela for querer tombar, ela vai passar para cá. Então você vai ter que considerar ela como simplesmente apoiada. Nesse caso, você pode considerar até um apoio móvel, se quiser. Mesmo que isso não pareça meio irracional. Mas enfim, o que significa? Quer dizer que só está dando uma reação aqui. Ela vai ter o próprio peso dela oferecendo uma reação horizontal, mas a gente pode não considerar. Daí chama simplesmente apoiada, assim, quando acontece esse tipo de caso. Eu sei que você trabalha com ArchiCAD, você já considerou migrar para o Revit? Então, eu não
não considerei porque eu vou ter que aprender tudo de novo, isso que é foda. Tipo, você já aprendeu tudo, e hoje que eu tô me sentindo confortável no ArchiCAD, eu vou ter que desaprender tudo, começar do zero, e esse é um tempo valioso que eu não queria ter que passar por isso de novo. Então é por isso que eu não uso o Revit, mas parece que é bem bom, nunca usei na verdade. Modelagem por programação visual em Dynamo, você já viu algo do tipo? Qual a sua visão sobre o conceito BIM? Cara, essa programação, modelagem por programação, eu só conheço o Rhino e o Grasshopper, que eles fazem uma integração com vários softwares, fazem uma modelagem paramétrica, que a gente chama. É bem da hora, eu gosto. Só que talvez não estou preparado ainda para isso, assim. Seria um outro tipo de estruturas mais complexas. Mas é bem bom entender isso aí. Você não precisa incluir a variável do cortante. Naquele exemplo, variável do cortante? Como assim? Bom, esse eu não entendi muito bem. Quais livros e material você indica com conhecimento prático? Então, cara, na verdade, o melhor de tudo mesmo, falar sinceramente para você, é procurar no YouTube, velho. Eu tô tentando gerar conteúdo desse assunto, eu acho que tem muita gente fazendo coisa legal, mas se você quiser pegar um livro mesmo, você pode procurar o livro clássico, que é desse cara aqui, Hibbeler. Agora não sei se tem dois Bs, não me lembro. Que ele tem um livro muito bom de estática. Daí tem outro que é de um cara chamado Bear, ou Beer, não sei como se fala. Não lembro se é Beer Johnson, como é que é, mas é muito bom também. Essa é da parte de estática, de mecânica dos materiais, é mais teórico. Daí, dependendo do material que você for trabalhar, né, daí você vai ter que estudar aquele material, então é outro conceito. Mas aqui, abrangentemente, você pode digitar no YouTube aí estática e resistência dos materiais. Vai ter muito material e eu acho que é até mais fácil, o pessoal ensina bem, assim, tem bastante gente boa. Exemplos práticos de exercícios, cara. Eu tinha preparado alguns aqui, mas eu acho que acabou passando muito do tempo. Então, se você quiser buscar esse. Oi, Páscoa. Sobe aqui, mostrar você pra galera. Pascoalina aqui, a gatinha. Então, se você quiser conseguir esse livro aí do Hibbeler, o cara tem milhões de exemplos aí de exercícios. Tem uns até difíceis de fazer. Eu acho que é o melhor. E também dominar o F2. O F2 é um programa que vai salvar a sua vida. Tipo, ele faz tudo isso aqui que a gente está fazendo e muito mais facinho, mas ele vai perguntar qual é o tipo de apoio que você vai querer usar, onde que vai estar aplicada essa carga. Então você tem que entender essa teoria aqui. Haverão outros cursos? Tipo, esse não foi um curso, né? Foi uma tentativa de apresentação e foi isso, assim. Eu planejo um curso, assim. Minha ideia principal com esse evento que eu fiz é entender quem tem interesse nesse assunto e perguntar para essas pessoas através do e-mail, né? Porque eu não ia conseguir conversar um a um e entender qual seria o melhor formato de curso para eles. O que eu poderia ensinar dentro do que eu sei que ajudaria essas pessoas. Então,